Esse é um vídeo difícil que eu tô gravando na minha vida. Hoje é 10/11/2025. Esse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho do que eu vivenciei esse final de semana, onde eu sofri um ataque direto na minha identidade. E ele vai servir com toda certeza para ajudar quem tá passando por esse momento onde às vezes a identidade ela tá sendo perdida diante de tanta dificuldade. Eu não sei muito bem aonde Deus quer me levar com esse vídeo, mas eu sei que ele tem um recado, porque eu creio no recado que Deus tem. E compartilhando hoje a palavra com uma pessoa que também tem uma grande dificuldade na identidade dela, Deus me fez sentir o desejo de compartilhar isso com outras pessoas. A nossa identidade, ela é algo que o inimigo luta constantemente para destruir. Ele não quer simplesmente atacar a sua identidade e deixar você acreditando em coisas irrelevantes. Não é só isso que ele quer. Isso é algo que ele faz, com toda certeza, mas a identidade, ele quer destruir a identidade que nós temos em Cristo, sabe? E nós vemos isso na sociedade, em todas as questões que a gente tem vivenciado hoje, debates sobre sexualidade, gênero, ideologias, enfim, tudo isso tem batido muito fortemente na nossa identidade, desde as roupas que são apresentadas até desenhos, textos, filmes, tudo é trabalhado para destruir a nossa identidade. Mas a identidade aqui que eu quero trabalhar, ela não é só uma identidade física. Ela não vai falar apenas do nosso corpo, da nossa estética. Ela vai falar muito mais profundamente, porque ela fala da identidade em que nós somos como pessoas, como filhos que são resgatados por Deus, que são redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. E essa identidade não é uma identidade que fica tão clara para nós no dia a dia. Por que eu digo isso? Muitas das coisas que nós buscamos todo santo dia, quando a gente levanta, está muito relacionado ao nosso propósito. Então nós acordamos e nós queremos terminar o nosso dia com aquela sensação de dever cumprido, de que nós estivemos hoje vivendo uma vida e nós cumprimos um propósito. E isso é muito, muito propagado na internet, isso é muito propagado nas redes sociais, onde você faz o seu propósito, onde você, o que você fez hoje, que valeu a pena, enfim, o que você fez para construir o seu futuro, frases desse tipo que te levam exatamente para esse sentimento de entrega momentânea para buscar um propósito. E essa entrega que é o problema, porque a gente se entrega a qualquer lugar, a qualquer condição para poder cumprir uma coisa que de repente não é onde você deveria estar. E isso é muito difícil, porque as redes sociais, elas atacam a nossa identidade o tempo todo, o tempo todo. Ela, na verdade, é uma ferramenta que molda a nossa identidade sem que a gente perceba. A gente tem que estar muito atento para perceber isso, de que a rede social ela é um ataque direto à nossa identidade.
Toda vez que você assiste 1 milhão de vezes as pessoas ali fazendo as rotinas, né? Rotina de beleza, rotina diária, rotina, sei lá, qualquer tipo de rotina, você uma afronta à sua identidade, né? Porque ela te coloca a querer, desejar, buscar viver aquela rotina. Então, ou seja, aquela identidade daquela pessoa você quer trazer para sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós buscamos ter uma identidade que seja real e verdadeira, baseada naquilo que Deus tem para nós. Só que o que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Ele tem para você. O que Deus tem para mim não é a mesma coisa que Ele tem para o outro. O que Deus tem para mim é para mim. Cabe apenas a mim. Veste apenas a minha pessoa. Não veste outra. E talvez aqui que a gente não consegue entender tanto essa questão dos ataques que a gente sofre quando a gente faz escolhas que são contrárias ao que no mundo é dito como certo, como padrão. E a identidade nossa, ela vem da firmeza de dizer aquilo, de defender aquilo que nós acreditamos. A minha identidade, ela é firmada partindo daquilo que eu acredito. E isso eu digo muito claramente, porque a palavra de Deus em Provérbios diz que assim como você pensa, assim você é. Porque toda a nossa identidade, ela está ligada diretamente à nossa mentalidade, à forma como nós pensamos. E por isso que os grandes coaches trabalham tanta ideia de mindset, mudar o seu mindset e tudo mais, tudo isso é bíblico, porque é exatamente essa questão de você mudar a sua mente. E a palavra de Deus diz que nós devemos transformar-vos pela renovação da nossa mente. Então, ou seja, tudo o que acontece na nossa vida vem pela renovação, pela nossa mente. Então, é aqui que é o ponto da nossa identidade. Uma coisa que eu compartilhei hoje, e que eu acho muito, muito importante, é que a nossa mente determina exatamente quem nós somos, o que nós precisamos fazer, aonde nós vamos chegar, o caminho que nós vamos buscar. E moldar a nossa mente é o que vai garantir o lugar que nós vamos vivenciar nesse planeta, o propósito que nós vamos seguir aqui na Terra. E aqui é muito claro, porque quando você tem na sua mente algo muito forte, dizendo de que você não consegue, né, de que você é incapaz, de que você não consegue dar um passo adiante, ou você não consegue concluir um projeto, ou você não consegue, você começa a acreditar naquilo, todas as coisas acabam caminhando exatamente neste sentido. Você acaba não concluindo as coisas, você acaba não realizando tarefas, você acaba não produzindo nada exatamente porque a tua mente determina para você que você não vai fazer isso até o final. Agora, quando você determina contrário a isso e você fala, não, eu consigo, eu finalizo, eu começo um projeto e eu vou até o final. E você começa a pontuar, a nomear, a trazer aquilo à realidade, você consegue transformar a sua mente de tal forma que você consegue mudar a forma como você é, a forma como você pensa, a forma como você reage. Ou seja, aquilo que você pensa, sim, você é, como diz Provérbios. Comece agora a determinar na sua mente as coisas que vão entrar, as coisas que vão ser trabalhadas, as coisas que vão ser apresentadas, aquilo que você é. Um dos ataques onde o inimigo mais trabalha, e trabalha muito fortemente, é exatamente daquilo que a gente fala. E toda vez que a gente declara algo sobre nós mesmos, partindo de uma realidade que não é a nossa identidade, nós damos validade
para que o inimigo nos ataque naquele campo, para que ele comece a trabalhar de forma muito intensa aquilo na nossa mente. Porque a palavra diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, ou seja, se aquilo foi declarado pela nossa boca, o nosso coração está cheio daquilo, nós precisamos moldar o nosso coração, limpar o nosso coração para que nós possamos pensar de maneira diferente, declarar de maneira diferente. Então, o que eu quero dizer é que a nossa identidade, ela vai começar exatamente no ponto da nossa mentalidade. A nossa identidade, ela já está definida, ela já existe, ela já é real, mas ela parte do pressuposto da sua mentalidade. Da onde a sua mentalidade determina que você está, que você é, o que você vive. Então, quando você tem uma mentalidade alinhada aos céus, você vive segundo aquela realidade, porque a tua mentalidade associa aquela identidade e você caminha segundo aquela identidade. Agora, quando você não está alinhado, quando você não está caminhando com os céus, nesse sentido de identidade, quando você realmente não está alinhado, você tem dificuldade de crer e de caminhar segundo aquela identidade. Posso trazer 2 exemplos aqui que tem falado muito comigo esses dias, que é o exemplo de Josué. Então, quando Deus fala para Josué assim, Josué vivia no meio do ambiente aonde ele estava conectado com o Senhor. Ele via Moisés sair da tenda com o rosto glorificado. E ele vivenciava tudo aquilo. Mas quando foi o momento dele assumir a responsabilidade, Deus teve que chamar, sabe, a identidade de Josué e falar assim, Josué, seja forte e corajoso. Não desanimes. Eu estarei contigo. Por quê? Porque ele sabia que Josué era forte e corajoso. Ele sabia que Josué tinha essa capacidade, era a identidade dele, liderar o povo após Moisés, porque era uma grande missão. Ele tinha que entrar após Moisés fazendo exatamente aquilo que Deus ordenava, então, ou seja, ele tinha que ser um canal direto de Deus com o povo. Ele já tinha visto Moisés passar por tudo que ele passou, ele sabia as responsabilidades, e Deus olha para ele e fala assim, Josué, sede forte e corajoso. E ele não fala isso uma vez só. Deus não fala com Josué sede forte e corajoso apenas lá no começo de Josué. Lá em Deuteronômios, algumas vezes ele fala isso para Josué. No momento em que Moisés vai nomear Josué, no momento em que Deus está passando para Josué algumas instruções ali através de Moisés, ele fala isso para Josué de novo. Então, ou seja, é algo que Deus já estava falando com Josué constantemente. Ele já estava trazendo para Josué a identidade de Josué. Ele só estava precisando que Josué assimilasse isso, sabe? Para poder encarar aquela realidade nova dele. E aí eu vejo o Gideão, que é um outro, né, que ali foi um juiz, e lá no texto, quando ele tá dentro da caverna, Deus fala para ele assim, Gideão, vai na tua força, vai fazer o que eu te mandei, vai tirar o povo dessa situação. E aí Gideão olha e fala assim, eu não consigo. Quem sou eu? Quem sou eu? E aí Deus chama a identidade de Josué de novo, vai na tua força. Eu sei que você pode fazer, eu estarei contigo. Então, ou seja, de novo, Deus chama a identidade de Gideão, fala para ele quem ele é, passa para ele todas as situações que ele já tinha como identidade declarada de Gideão, e ele vai trazendo e falando assim, Gideão, vai na tua força, você consegue, você é mais valente do que tudo aquilo que você imaginou na sua vida. Então aqui, o que eu vejo é, Deus nos chama para cumprir uma identidade, mas a gente precisa acreditar nessa identidade. A gente precisa alinhar a nossa mentalidade com a nossa identidade, para poder seguir aquilo que Deus tem determinado para nossa vida.
Não é fácil, não é algo que de repente a gente tem certeza das coisas. É algo que é construído, é conquistado e é afirmado o tempo todo. Uma das coisas que eu compartilhei hoje é assim, existe algumas coisas que eu faço para que a minha mentalidade seja renovada o tempo todo. Uma delas, por exemplo, é eu escrevo no sulfite, né, alguns textos que são diretivos na minha vida, né, que me direcionam. E eu esparramo pela minha casa, eu coloco atrás da porta, no armário, enfim, lugares, porque eu sou muito visual, então eu trabalho com lugares que são visuais para mim, e aí eu chego lá e leio sempre aquele texto e falo assim, nossa, é verdade, isso aqui, eu até depois vou compartilhar num outro vídeo, mas um dos textos que me ajudou demais no processo da ansiedade, de sair do processo de depressão, foi o texto do Transformáveis pela Renovação da Vossa Mente. E era um texto que ficava colado na lateral, fica até hoje, tá lá, colado na lateral do meu armário. E toda vez que minha mente era atacada, e eu começava a ter crise de pânico, eu ia para a lateral do meu armário e eu declarava vários textos que faziam sentido para mim, que Deus tinha me apresentado em algum determinado momento, que tinha a ver com a minha realidade, com a minha identidade, e eu escrevia esses textos, eu declarava esses textos por várias e várias vezes. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que renovai-vos, transformai-vos pela renovação da mente. A gente não consegue renovar nossa mente fazendo as mesmas coisas todo dia. Para mudar a nossa mente, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. E para mudar a nossa forma de pensar, a gente precisa mudar a forma com que a gente apresenta as coisas aos nossos olhos. Porque muito das coisas que entram na nossa mente vêm dos nossos olhos. Então, muito das coisas que a gente acessa hoje, Instagram, Netflix, enfim, essas coisas que são visuais, né, que a gente, nas mídias, nas redes e tudo mais, tudo isso é visual. É uma forma de entrar na nossa mente. E como que eles fazem isso? Visualmente, né? Para que consiga alterar essa nossa identidade lá dentro. E mudou a nossa mente, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de andar, de pensar, de falar, de nos comportar. Mudou a nossa mente, muda a forma como nós realizamos as coisas. E isso vai ao contrário também. Então, ou seja, a partir do momento que as pessoas trabalham de forma negativa para danificar a nossa identidade, colocando ali informações o tempo todo, né, nas redes, nos filmes, visual, moda e tudo mais, que é para nós aceitarmos aquilo e captarmos aquela mensagem e agirmos segundo aquela mensagem. Isso também acontece ao contrário. Quando eu estava no meu processo de saindo da depressão, uma das coisas que eu comecei a fazer muito fortemente foi trazer à minha mente conteúdos, coisas que me remetiam à minha identidade. Então, primeiro eu passei por um processo de descobrir qual era a minha identidade, depois eu passei pelo processo de afirmar a minha identidade. Por quê? Ao declarar, primeiro que, se a gente for na palavra, Deus o tempo todo declara. Ele declara o propósito dele, ele declara quando ele vai criar um mundo, ele tá falando, ele tá declarando. Então, ou seja, o ato de declarar com a nossa boca, trazer aquilo à existência é muito sério. Se a gente levasse a sério tudo que a gente fala, talvez a gente viveria menos problemas, porque o ato de trazer a existência com a nossa fala, com a nossa boca, é real. E isso serve pro bem e pro mal. Então, quando eu comecei a afirmar com a minha boca quem eu era, qual era a minha identidade, o que eu era em Cristo, o que eu precisava mudar, né? O que eu precisava. Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente precisa se arrepender, né? Declarar, e aí haverá mudança, haverá transformação. Por quê? Porque eu preciso falar, eu preciso declarar com a minha boca as coisas que eu preciso fazer de mudança, de transformação. E isso pro bem também serve. Então, comece a declarar sobre você as coisas que você realmente tem como caráter aprovado.
as coisas que você é em Cristo Jesus. Então, se para você hoje tá difícil, se para você hoje a sua identidade tá sendo machucada, tá sendo denegrida, tá sendo desafiada, então apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor e peça ao Senhor, Senhor, eu preciso que a minha identidade seja afirmada pelo Senhor. E assim que Ele trouxer a sua identidade, comece a declará-la. Comece a dizer a você constantemente as verdades sobre a sua identidade, para que você comece a vivenciar segundo aquilo que você acredita, segundo aquilo que é determinado para você sobre a sua identidade, para que você acredite, mas para que você siga conforme aquilo que foi declarado para sua vida. Porque quando nós começamos a dizer eu sou filha do rei, eu não estou dizendo que eu tenho que viver numa mansão, eu tenho até porque Deus, né, quando foi mandar Jesus, ele poderia ter construído um palácio, né? Ele era o filho do rei, certo? Se a gente for nessa lógica, mas ele nasceu numa estrebaria, então, ou seja, aqui não é uma apologia a dinheiro, palácios, nada disso, mas é entendendo de que quando eu falo que eu sou filha do rei, eu estou dizendo que eu tenho todo o poder e o domínio que Deus cabe a mim. Aquilo que Deus quer que eu exerça nesse mundo, Ele vai me dar espaço para exercer, Ele vai me dar o domínio para exercer, Ele vai, porque foi assim com Jesus. Ele trouxe Jesus ao mundo e Ele deu a Jesus exatamente o processo onde Ele ia passar, Ele foi abrindo os caminhos, Ele foi conduzindo os processos, porque Ele era o Filho do Rei. É assim também conosco. Nós somos filhos do Rei, então nós vivemos segundo aquele propósito, aquela missão. Quem é filho do Rei, gente, acho que talvez as pessoas não fazem essa leitura. Quando a gente fala que nós somos filhos do rei, a gente quer imaginar só as coisas boas, né? Só que a gente esquece que dentro do reinado existem coisas e momentos muito difíceis que a gente não consideraria se a gente pudesse escolher. Vou citar um exemplo, porque eu acho muito interessante aqui. Na época do diagnóstico do rei Charles, sobre o câncer dele, né? Eu lembro de ter visto uma reportagem onde o filho dele tava muito abalado, né, o príncipe, tava muito abalado, e ele tava a ponto de chorar, né, com o diagnóstico e tudo mais, só que ele tinha que se manter numa pose de quem seria o futuro rei, de quem será o futuro rei, né, então ele tinha que manter toda uma pose e cumprir todos os protocolos que exigiam dele, a presença dele, independente do quadro emocional dele. E aí eu me perguntei, uau, ele é filho do rei. Ele é filho do rei. E ele precisa cumprir aquilo que o que cabe ao rei, o que cabe ao reinado, o que cabe às obrigações a ele. Então, o que eu tenho que viver como filha do rei? O que cabe a mim, que às vezes eu não tô emocionalmente bem e eu tenho que fazer por obrigação, por protocolos, porque eu sou filha do rei? O que cabe a mim, que eu tenho que fazer, que mesmo emocionalmente abalada, eu preciso estar lá em pé, com postura, sem voz de choro, sem rosto de choro, porque eu sou filho do rei. O que eu preciso fazer que, independente da minha vontade, eu preciso exercer porque eu sou filho do rei? Às vezes, a gente quer olhar apenas o lado filme, romântico, sabe? Aquela coisa do castelo, das carruagens, tudo lindo, porque a gente remete o reinado apenas às coisas boas. Mas a gente esquece que todo reinado tem os seus desafios. Que todas as pessoas que moram dentro de um castelo, eles cumprem protocolos e exigências que pessoas comuns têm grande dificuldade de cumprir. Justamente por isso eles são seletivos, eles são selecionados, desculpa. Porque a questão deles serem selecionados é conforme o peso que eles aguentam carregar. E a pergunta que fica pra gente hoje é: a sua identidade tá afirmada pra você? Você sabe quem você é de verdade? E se você sabe o peso que isso tem? Você sabe o peso que isso carrega? Você sabe qual é o peso de ter a identidade que você tem? Se você não sabe, eu também não sabia. Eu também estou descobrindo agora. Mas eu creio, porque eu caminho crendo na
naquilo que Deus determinou para a nossa vida. Eu creio de que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E eu creio de que tudo que nós passamos aqui na terra será duplamente honrado no céu, porque assim diz a palavra de Deus. Então, que você possa caminhar entendendo, conhecendo e confiando na sua identidade, declarando a sua identidade e vivenciando a sua identidade. Não é fácil. O posicionamento é difícil. O posicionamento é algo que a gente não tem certeza de onde isso tudo vai levar e nem como fazer. Mas eu creio de que quando a gente dá um primeiro passo, aquele passo de fé, de confiança, de vai na tua força, ser forte e corajoso, eu estarei contigo. O engraçado é que toda vez que Deus falou isso para Josué, até para Davi, até para, enfim, para Samuel, quando todas as pessoas com quem Deus dava uma ordem, ele falava assim: ser forte e corajoso, e eu estarei contigo. Vá na tua força, e eu estarei contigo. Então, ou seja, primeiro exige de nós um posicionamento, para depois Deus falar assim: vai, eu tô na tua retaguarda, eu te guardo, eu te protejo, eu cuido de você, eu estou contigo até o final. Exige de nós um posicionamento. Então, que a gente possa se posicionar hoje, segundo a nossa identidade, para que nós possamos caminhar segundo aquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. E que nós possamos ser um grande instrumento na mão do Senhor, para que não seja nada sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que Deus pode fazer através da nossa vida, dentro do propósito dele. Que Deus te abençoe.